Sejam bem-vindos a mais esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar do livro Sol de Esperança, do Divaldo Franco, por diversos espíritos, e é o Dr. Bezerra de Menezes que mandou esta mensagem. Ela chama-se Ministério do Evangelho no Lar. Tanta conquista na terra e tanta fome de amor superabundam comodidades extremas e multiplicam-se as necessidades interiores. Ou seja, temos muitas coisas ao nosso dispor hoje, mas somos muito sós. O homem domina e, todavia, permite-te dominar pelas paixões abstratas em perfeita sintonia com as manifestações primitivas. As grandezas e as misérias misturam-se em sucessivos festivais de desesperação, enquanto o investimento espírito prossegue marginalizado. A genética, fascinada pelas suas conquistas, envereda pelos caminhos difíceis, estimulando perspectivas de transformar o ser humano num robô sem outras expressões de sentimento, de aspirações, de beleza ou de emoção. A cibernética ambiciosa esquece-se da Terra e parte na busca de outros mundos, como se não bastassem os problemas complexos do mundo terrestre. As ciências psíquicas, com tanto o admirável patrimônio dos feitos, sente-se enlouquecida pelos impositivos do materialismo crasso e relega penosamente a diferença às realidades do espírito indestrutível, pois a disjunção do patrimônio celular. Novas investidas se repetem audaciosas, procurando o campo das informações sustentar os objetivos negativistas, propondo transformar a vida física em zombaria cósmica de um instante de aberração da natureza, e todo o patrimônio decorrente da cultura da civilização atual parece marchar em busca de coisa nenhuma. O homem se crê possuidor de recursos capazes de decifrar os enigmas insondáveis no campo das moléculas, e as conquistas do DNA, como do RNA, parecem oferecer-lhe um campo imenso para investigações perigosas, facultando às mentes mais ousadas os voos da alucinação no campo das investigações ainda não examinadas à luz da razão. Em face disso, com leviandade, em depósitos de supergênios e de monstros pré-fabricados, de Hitlers, citando Hitler, ou de Einsteins, citando Einstein, numa volúpia que conduz a mente a estados apavorantes, enquanto a fome e as misérias morais campeiam, desmoralizando esse mesmo vasto patrimônio do conhecimento. A anarquia se desdobra e a preservação dos costumes atinge cifras alarmantes, sem que todos esses valores reunidos possam dirimir as inquietações que vitimam as massas. Simultaneamente, largas faixas da população terrestre prosseguem dizimadas por enfermidades que a ciência já deveria ter debelado, em definitivo, quais a cólera, a lepra e a tuberculose, que todavia prosseguem matando, tanto quanto a guerra ou a sífilis, consideradas enfermidades superadas e, entretanto, reinando sobremaneiras e soberanas nos países subdesenvolvidos ou chamados de terceiro mundo, remotamente distantes da lembrança do Centro Mundial de Saúde, tanto quanto das possibilidades filantrópicas dos abastados detentores do poder. Tenta-se e consegue-se o acoplamento de espaçonaves em estações orbitais montadas fora da atmosfera terrestre. Mergulha-se no antes insondável fundo do mar, cogita-se a agricultura submarina,
Pensa-se nos reservatórios imensos dos oceanos, mas a delinquência juvenil e a velhice ao desamparo, porém derrocada, o valor dos títulos de sabor da vaidade humana. O câncer, as endopatias, as enfermidades do sistema nervoso e as distonias mentais são chagas que atestam a pobreza das aquisições humanas. A cada instante, novas láureas coroam as celebrações que investigam os sarcomas, que se adentram pela molécula. Sarcomas são os cânceres, né? E no mundo subatômico, novas descobertas são conseguidas, vantajosamente, sem que os celeiros do mundo possam apresentar quais grãos e a arca da esperança tenha a possibilidade de acumular mais paz. Decanta-se utopicamente a fraternidade dos povos. Enquanto se assemelham se assemelham bombas de alto teor destrutivo na ogiva de foguetes teleguiados. Justifica-se o investimento de fortunas colossais em satélites para escutar atmosferas, outros corpos celestes, as expressões da sua estrutura, para realizar observações em torno dos raios cósmicos e outras pesquisas. No entanto, sabe-se que grande número desses satélites, são instrumentos de espia, vigilantes para deflagrarem a guerra. Isto porque os técnicos e a estratégia militar moderna asseveram que a guerra pertencerá a quem aplique o primeiro golpe, sem embargo, que será também o último, desde que o vitorioso tombará sobre o vencido, e a espécie humana jazerá aniquilada pela loucura, que desde já varre a terra em todos os quadrantes. Prega-se a mensagem de Jesus e dividem-se os homens, ensina-se a necessidade da comunhão dos credos, e o ecumenismo abre as portas da tolerância. Mas, apesar disto, as minorias religiosas padecem as violentas constrições das chamadas facções dominantes da fé, como se Jesus pudesse permanecer aprisionado ao que diz respeito às paixões humanas, ou às paredes de pedras das vaidades e vitórias do império transitório do homem. Conclamam-se os filhos no lar a construção do mundo novo, e todavia, graças aos métodos de comunicações audiovisuais, pela cinematografia ou pela televisão, estimula-se o retorno, o suborno da dignidade, a corrupção dos costumes, deixando-se consumir pelos alucinógenos, pelos estupefacientes, pelo sexo em desalinho, para despertar além do túmulo após tantas desventuras, mais frustrados, mais vencidos, mais cansados, mais assolados nos desejos coercitivos e dominadores. Tal ocorre porque as cogitações espirituais têm sido banidas do mapa das experiências intelectuais no dia a dia da vida. Nem sempre os pastores têm dado aos necessários exemplos da renúncia que pregam, como, ao ensinarem a pobreza, demoram-se sobre os tronos do poder. Prescrevem celibatos em detrimento da castidade. Ensinam pureza da forma sem a necessária vivência da purificação interna. E depois engendram palavras hábeis que se convertem em sofismas, que se disfarçam em verdades convenientes. O homem da atualidade desperta para o pessimismo e faz dissipador o advento do aniquilar, apesar de filiado a esta ou aquela denominação deísta ou religiosa. Finalmente, o silêncio da morte faz-se também utópico, e os mortos voltam, ou
queiram ou não os negadores contumazes, desde que a morte jamais se transformará em destruição da vida. Morrer é despertar em outro estado, em nova dimensão. Como berço, em absoluto não constitui o começo da experiência vital. O túmulo não representa a aduana do aniquilamento. A genética, embora as perspectivas apresentadas dificilmente lobrigaria o êxito, quer dizer, lobrigar é avistar, na elucidação momentânea das suas dificuldades, porque embora a experiência se dê proveta, apesar do sonho do transplante do óvulo para as madres mercenárias, a vigilância divina vela pelos impositivos insondáveis da lei. Simultaneamente, os imortais de pé recordam da sombra do sepulcro para as claridades do dia, convidando o homem, pela constrição obsessiva, pela amargura meditação e ao exercício da vera fraternidade do amor, quando este não ouve as dúlcidas modulações do amor, mesmo quando as sublimes clarinadas da razão. Considerando esses fatores, bendizemos a pontualidade nos conúbios entre homens da terra e os espíritos redivivos, no ministério do Evangelho no lar. Meditando em tão grave e quão nobre comedimento, valorizamos o impositivo da realização urgente de reuniões dessa natureza, em que o homem, no lar, produz uma pausa nas suas múltiplas atividades para o silêncio, a meditação e o mergulho na oração, a fim de comungar com o alto pelo pensamento e pela inspiração. Não ignoramos as lutas que são travadas. Conhecemos as dores que fazem sangrar o íntimo, o desejo que todos acalentamos quanto à liberação de muitos sofrimentos acumulados. Sabemos do que todos gostaríamos de apresentar os problemas que nos afligem e nos entorpecem, às vezes nos alucinando aos divinos ouvidos, pedindo roteiro e quitação, ou seja, pedindo soluções, Tende, porém, a certeza de que os vossos silêncios de dor são compartidos por amores vigilantes indestrutíveis, que falam vozes dúlcidas, que se não conseguis registrar em formas de palavras articuladas, nem por isso deixais de receber como inspiração. Nesses solilóquios se transformam em diálogos nos quais vossas almas, gritando ao Senhor, dele recebem iluminação, no recôndito do coração e da mente. Não desespereis, por mais áspera que vos pareçam as lutas. Não recalcitreis, por mais cruentas se vos apresentem as batalhas. Tende coragem, lembrai-vos do Cristo triunfador, embora aparentemente vencido. Abri vossos espíritos e dizei ao Senhor dos vossos elevados anseios de paz, com a sinceridade do crente afervorado e dorido. Ele vos penetrará as entranhas da alma e balsamizará as imensas feridas do ser, que estarão em breves cicatrizadas, sob o peso da sua imensa misericórdia. Orai, portanto, transformai os vossos lares em santuários, para que os petardos da investida devastadora das forças ululantes do desespero, que impiedosamente varrem a terra, graças à sintonia natural entre os seus habitantes e aqueles outras mentes, possam ser vencidos. Orando, experimentareis a paz desconhecida, sutil, e sentireis as mãos poderosas do amor, sustentando-vos nas batalhas, bem como privareis da companhia das forças que, engajadas ao exército do Senhor, estarão ao vosso lado em peleja pelo vosso êxito, pelo vosso triunfo. Não desesperareis,
andai rápido o passo, antes de vos agigantardes na precipitação. Vossos são a alegria não fruída, o amanhã não surgido, a batalha não travada. O suplemento de forças que recebemos é a nossa reserva de confiança para ser aplicada no porvir. Não atiremos, portanto, fora pela precipitação impensada. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, que nos coloca ao alcance, de que podemos dispor e aprendermos a arte de refletir, a técnica de orar e nos exercitarmos na bênção do esperar. Bezerra de Menezes. Bem, é um texto muito bonito e bastante atual. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.